Um grande desafio que nós, médicos oftalmologistas, enfrentamos no dia a dia é garantir que os pacientes entendam a importância de seguir o tratamento prescrito para o glaucoma. Essa é uma tarefa que depende de uma rede de apoio que atua junto aos pacientes e que envolve diretamente de agentes comunitários de saúde. São eles que vão ajudar na conscientização de pacientes e de familiares sobre esse assunto. Nós temos o prazer de receber hoje um grupo de especialistas para conversarmos sobre a atuação das equipes de saúde de família e comunidade na integração dos cuidados com o glaucoma. Nós vamos ter, inicialmente, a doutora Maria Cristina Sete de Lima, que é médica sanitarista, consultora do CONASEMS e é professora de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco e coordenadora de um MBA de Serviços de Saúde e Gestão Hospitalar da Faculdade de Administração e Direito. Seja muito bem-vinda. Nós temos também a doutora Maria José de Oliveira Evangelista, assessora técnica responsável pela atenção primária do CONAS, Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, lá de Brasília. Mais uma vez, Zezé, muito obrigado por estar conosco aqui. É um prazer sempre discutir com vocês. Temos mais colegas participantes que são representantes da atenção primária de saúde e dos agentes de saúde, nesse grupo que trabalha com os pacientes lá na ponta, nas suas casas, nos seus domicílios e nos postos de saúde. Mas eles ainda estão conectando aqui conosco. Então, a gente pode começar conversando com vocês. Muito bom dia, é um prazer tê-las aqui conosco. Zezé, eu queria... Bom dia. Tudo bem? Eu queria que vocês, no primeiro momento, fizessem a sua autodescrição para as pessoas que nos acompanham poder ter uma noção um pouco melhor de como a gente está fazendo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês, agradecer o convite. Como já foi dito, né, eu sou Maria José Evangelista, mas as pessoas me chamam de Zezé. Eu sou morena, cabelos nos ombros, não dá para ver a roupa que eu estou usando, mas sou de estatura média e, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Bom dia, eu sou Maria Cristina, na audiodescrição anterior eu tenho 61 anos, uso cabelo bem curtinho, tenho obesidade, uso óculos e sou morena. Então, acho que é minha áudio, é um prazer estar aqui. Abraço, Zezé, também para você. Eu acho que a gente teve um problema no vídeo, a Maria Cristina não apareceu para a gente, eles vão conectar, então a gente está com 4 colegas aqui que vão discutir com a gente, e a gente tem agora o Marcos, que também entrou com a gente agora, o Marcos Pedrosa, que é do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Agora sim, nós estamos com os 4 convidados na nossa câmera, dá para a gente seguir, a gente vai mudar a ordem e a gente vai apresentar a Adriana já também. Então, Marcos, já que eu peguei você que entrou para mim primeiro aqui, por favor, sua autodescrição. Olá, bom dia a todas as pessoas que nos veem e nos escutam. A minha audiodescrição eu sou um homem branco. Se eu estivesse em pé, eu tenho 1,78, bastante calvo aqui no vídeo, com a barba quase branca, uma camisa rosa claro e um blazer azul. Estou usando óculos de armação escura. Perfeito, Marcos. Muito obrigada. Como nós temos aqui hoje no nosso programa, as pessoas que nos assistem são pacientes portadores de glaucoma e seus familiares. Infelizmente, muitos portadores de glaucoma podem perder a visão. E por isso nós fazemos essa nossa audiodescrição hoje para que todos possam participar de uma forma mais efetiva e entender um pouco de como nós estamos. Nós aqui no palco estamos hoje vestindo a camisa do 24 Horas pelo Glaucoma. Estamos aqui com a nossa camiseta, com o logo da nossa campanha, falando sobre essa doença importante. E eu vou pedir agora, então, que a Adriana Sobral, que já está aqui conosco na tela, faça, por favor, sua audiodescrição. A Adriana, que é supervisora de residência médica e ensino de oftalmologia, eu gostaria que você fizesse sua descrição, por favor. Bom dia a todos, eu sou a Adriana, eu sou branca, loura, uso óculos e minha estatura é de 1,64 m. Desculpa,
vazou o áudio aqui, a gente estava organizando os teleprompters aqui. Nós somos médicos oftalmologistas, assim como a Adriana, por isso a gente faz sempre essas bobagens no meio do caminho, que já faz parte da rotina. Adriana, siga, por favor. Você gostaria da minha audiodescrição novamente? Bom, eu sou Adriana, eu sou branca, uso óculos, tenho 48 anos, e a minha estatura é de 1,64 m. Então, a gente vai começar... É porque a gente estava tendo um problema com o retorno, agora eu acho que deu tudo certo. A gente vai começar com uma pergunta para todos, de que maneira as redes de referenciamento impactam na chegada do paciente ao cuidado certo e efetivo. Nós sabemos que uma parcela expressiva dos problemas visuais resolvem com a prescrição de óculos, mas também sabemos que ao momento da consulta, um ponto muito importante para o médico oftalmologista, dentro dessa consulta, representar aquela condição de um diagnóstico precoce, de identificação de sinais para aquele paciente e principalmente numa doença tão grave quanto o glaucoma. E a gente tem que pensar nessas questões, né? Como é que a gente pode pensar em resolver essa solução? Eu gostaria de uma opinião de vocês nessa linha de raciocínio. Cristina, gostaria de começar? Maria Cristina. Começa por quem? Maria Cristina, consegue me ouvir? Agora sim, deu Isso. algum Então, problema de transmissão. nós tivemos aí um probleminha com áudio nesse bloco. Eu gostaria, então, que todos vocês expusessem esse aspecto que o Dr. Cristiano falou, que é a importância da consulta oftalmológica para o diagnóstico do glaucoma, que é uma doença sintomática, e essa possibilidade de nós fazermos isso por nosso país. Então, gostaria de começar com você. Por favor, Maria Cristina. Tá, ok, obrigada. Acho que quem está nos ouvindo, né? Pessoas que têm a doença, pessoas que já têm sequela da doença, que a gente não conseguiu chegar no diagnóstico precoce, né? E no tratamento adequado a tempo também. Então, isso mostra a importância dessa primeira consulta e uma coisa que a gente conversou há pouco tempo, que é a questão do acesso. Então, a gente precisa pensar, enquanto pessoa que tem glaucoma, como que foi meu diagnóstico e a gente, enquanto sistema de saúde, como poderia ter sido. Então, quando a gente chegou tarde, significa que a gente não atuou a tempo e significa que a gente precisa aprender com isso para que a gente atue melhor daqui para frente. Então, o que que a gente tem no país? A gente tem a cobertura, como a gente conversou, das equipes de saúde da família, e a gente precisa ampliar cada vez mais o contato com essas equipes para que elas possam estar perto de vocês, porque são as equipes de atenção básica de saúde da família que estão junto das pessoas, são elas que estão presentes em praticamente todo o território brasileiro, né? A gente, além das equipes de atenção básica, que eu chamo sempre de atenção básica, mas são de saúde da família e de atenção primária à saúde, a gente tem as equipes do saúde em casa, né? Do melhor em casa, de atenção domiciliar, que também estão com as pessoas que não podem se deslocar para as unidades de saúde, a gente tem as equipes de consultório na rua, as equipes de saúde indígena e as equipes que atuam também no sistema prisional. Todas são equipes que atuam na atenção básica e que estão próximas da vida e do cotidiano das pessoas. Então, a importância da consulta de oftalmologia nesse cenário é que ela esteja acessível para que as equipes de atenção básica consigam fazer a referência adequada no sistema de saúde para que o diagnóstico seja precoce e o tratamento adequado. Eu vou ser curta para poder meus colegas conversarem também, não é isso? Você já está experiente, mais do que a gente aqui, que sempre dá um errinho. Mas é interessante, só para as pessoas que estão nos vendo, para eles entenderem qual foi a dinâmica e o raciocínio de montar um bloco como esse. A gente pensou na oftalmologia, representada pela Adriana, no município, representado por você, no estado, representado pela Zezé, e na União, representado pelo Marcos, né, Vilma? Então, é uma grade onde envolve todos os elos disso para a gente conseguir construir algum raciocínio. Exatamente. E agora, a Maria Cristina falou para nós muito bem sobre diferentes partes que envolvem a nossa sociedade e a nossa necessidade de interação com eles. Então, Maria José, Zezé, por favor, eu gostaria que você fizesse um comentário para nós
considerando o CONAS, esse projeto de planificação que vocês fazem, tentando buscar essa linha de cuidado dos pacientes, nessa atenção à saúde de uma forma bem global, que você explicasse para nós e para os nossos ouvintes, as pessoas aqui se interessam muito para saber como elas podem ter acesso. Então, gostaria que você fizesse seus comentários. Bom dia novamente, queria cumprimentar a Cris, o Marcos e vocês também, como já fez no início, né? Então, vocês sabem que o CONAS tem esse projeto da planificação. No que consiste? Organizar o serviço em rede ali naquela região. A Cris já explicou, né, como é que funciona a atenção primária aqui no Brasil, mas o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer. Não temos um oftalmologista em todos os municípios, em todas as equipes. Não temos e não vamos ter. E nem é preciso ter na maioria das vezes. Agora, precisa ter ali mais próximo do cidadão para evitar que aconteça o que já foi colocado aqui. Então, esse projeto, nós estamos com essa parceria com o CBO, ainda não estamos atuando como devemos, porque precisamos criar essa linha de cuidado que faça com que, quando uma pessoa chega na unidade básica, ela seja reconhecida como alguém que pode ser que vá ter esse problema. Quais são os grupos de risco, como vocês colocaram aí no videozinho. Então, a equipe precisa ser capacitada, precisa ser treinada para reconhecer quais são as pessoas que precisam efetivamente ir no oftalmologista. E naquele ambulatório, ali na região onde tem esse profissional, a própria equipe precisa encaminhar para evitar que ele fique batalhando. Consegue marcar até quando? Demora muito, o acesso é prejudicado, como a Cris falou. Então, que essas pessoas que potencialmente necessitam precisam ter a garantia desse acesso. E aí, se por acaso precisar de alguma coisa a mais, inclusive no hospital, também precisa que a atenção primária, que essa equipe faça esse fluxo do cidadão. Então, esse projeto consiste nisso. A gente já está trabalhando há muito tempo, organizamos já a linha de cuidado materno-infantil, hipertensão, diabetes, do idoso, mas eu diria que no caso da oftalmologia a gente ainda está tateando. Fizemos essa cooperação, o doutor Marcos Ávila, a presidente aqui da sociedade, foi conosco até Uberlândia para conhecer como é que isso trabalha, como funciona na prática, e vamos fazer um laboratório, a gente chama de laboratório, mas é como se fosse um piloto, na região do Cariri, lá no Ceará, onde a sede é Juazeiro do Norte. Então, lá a gente vai testar, Marcos, como é que pode funcionar, de fato, essa linha de cuidado com o oftalmologista, de modo que a equipe, como vocês colocaram, o agente comunitário na visita, possa ali detectar se alguém ali está correndo risco de ter glaucoma ou outra situação qualquer que exige um oftalmologista, vai para a unidade, o médico, o enfermeiro, a equipe, né, tem uma equipe multi, também consiga enxergar, cuidar disso, prestar atenção, e aí então encaminhar para o oftalmologista para que todos, de fato, tenham acesso, principalmente aqueles que necessitam mais rapidamente. Então, uma coisa muito importante, né, que é a construção dessa rede de referenciamento, Marcos, e eu vou seguir com você. A Vilma teve em Uberlândia, ela estava junto com o Marcos, e todos do Conselho Brasileiro têm um carinho muito especial com essas ações para que a gente construa tudo isso. Porque a gente sabe, em uma reunião no começo do ano, até com a ministra Nízia, a gente estava conversando e a própria ministra comentou comigo ali, e o Marcos estava junto, que ela falou que na oftalmologia, muitas vezes, a gente fala muito da falta de profissional. Mas palavras da ministra era a questão seguinte: na oftalmologia, nós precisamos do mais acesso. O paciente tem que chegar no oftalmologista, porque nós temos um número de médicos oftalmologistas, sabemos das regionalidades do nosso país, que é um país continental, mas como a gente sabe, em nenhum país do mundo você tem uma rede totalmente disseminada por todo o país. Mas o mais acesso, como a ministra Nízia comentou, na parte da oftalmologia, é o que a gente tem que trabalhar muito nisso, a hierarquização, a priorização daquele paciente. Então, Marcos, eu queria que você fizesse suas considerações sobre, de maneira geral, sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Bom,
Acho que esse tema ele é fundamental, né, para pensar o acesso, sem dúvida, e aproximar as pessoas que têm esse tipo de problema, né, como é o glaucoma, que tem os seus fatores de risco e que estão no território, porque é importante colocar isso. A gente tem uma atenção primária, como a minha professora Cristina Sete é, fala sempre, né, está espalhada no território pelo Brasil. Se a gente considerar que a gente tem mais de 50 mil equipes de saúde da família atuando no país nesse momento, né, e, de fato, em nenhum país do mundo, o profissional da oftalmologia, né, o oftalmologista, ele está compondo essa equipe, né, de atenção primária. Ele está em outros locais da rede de saúde, né? Os serviços ambulatoriais especializados, os serviços hospitalares, os serviços de transplante, os serviços de urgência e emergência, né? Porque a gente está na atenção primária, muitas vezes está lá na unidade básica de saúde, e muitas vezes chega um morador da região que sofreu algum acidente. Eu já trabalhei, eu sou médico de família e comunidade, já atuei, por exemplo, no município, e aí chega lá o paciente que estava na serralharia, vem uma farpa no olho, se você não tiver uma rede de emergência onde você possa referenciar, de fato, essa atenção não vai ser completa às pessoas. E é importante observar que essas equipes, elas devem atuar de uma forma que elas tenham responsabilidade sanitária, responsabilidade de cuidar da sua população que está vinculada a ela. A gente tem um arranjo no Brasil que o recomendado nesse momento é algo em torno de 3 mil pessoas por equipe, né? E se a gente considerar a epidemiologia, né, a frequência, a quantidade de pacientes com glaucoma por faixa etária, a gente vai talvez encontrasse numa população de 3 mil pessoas 30, 40, 50 pacientes vivendo com glaucoma ali naquele território. Muitos que não sabem que tem a doença, outros que estão em acompanhamento já no ambulatório especializado, outros que ainda não conseguiram chegar lá. Para avançar nessa direção, a gente precisa qualificar a comunicação entre os serviços, né? Facilitar o compartilhamento do cuidado. Na saúde, a gente fala muito de regulação, né? Que é o profissional comunicar o caso do seu paciente e colocar aquela demanda para um outro profissional que vai dar o segmento do cuidado, né? E como ninguém vai esperar, por exemplo, a gente falou de números, né? 50 mil equipes atuando no Brasil. Se a gente considerar os dados mais recentes da demografia médica, a gente tem um pouco menos de 18 mil oftalmologistas registrados, né, no país. Então, eles não têm como estar em todos os municípios, como a Zezé falou, né? Não necessariamente tem que estar, né, ter o serviço próprio lá, mas precisa estar organizado numa estrutura de rede, em que os municípios, sabe, tem um conjunto de fatores de riscos para o glaucoma, né, a gente está falando aqui, né, seja idade, seja outras doenças, né, metabólicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, que podem contribuir, e se a gente controla os fatores de risco, a gente pode também controlar esse tipo de complicação. Então, essa atuação na promoção da saúde que as equipes podem ter, dando compreensão para as pessoas quanto aos riscos, quanto à doença, elencando mais motivos para controlar, às vezes, os mesmos problemas, né? Então, além de garantir o cuidado adequado e o profissional poder encaminhar, né, no tempo oportuno, também é um tema muito relevante. Então, assim, essa integração com a rede, né, a gente pode ter uma retaguarda, né, desses ambulatórios de especialidade, eles precisam poder ser acessíveis, seja com as estratégias de telemedicina, para a gente avançar do ponto de vista do diálogo entre os serviços e os profissionais, seja os ambulatórios mesmo nas pactuações que os municípios podem vir a ter. Perfeito, e dentro da sua fala, você fala da comunicação e da interlocução e do acesso a todo mundo, e eu quero de público agradecer aqui, principalmente essas 3 entidades que estão com a gente, CONAS, CONASEMS e o Ministério da Saúde, pelo canal sempre aberto de diálogo, de troca de experiências e de construção, né, de aprendizado, né, isso, Vilma? E aprendizado, a gente fala da educação na residência médica. Exatamente. Vocês abordaram aspectos relacionados à dificuldade de orientação
para pacientes, a dificuldade de orientação para médicos que recebem esses pacientes inicialmente e que podem, ora cuidar, ora necessitam encaminhar para um especialista. Nesse sentido, Adriana, eu gostaria que você comentasse como, no ensino da oftalmologia, nós trabalhamos esses médicos no sentido de que eles se tornem esses agentes sociais também, que podem levar esse conhecimento e podem favorecer esse atendimento da população. Bom, em primeiro lugar, obrigada. Eu queria agradecer a fala dos outros colegas que estão aqui presentes. Eu só queria pontuar algumas coisas com relação à fala dos outros, que foram muito bem apropriadas. Antes de entrar no que você me perguntou, Vilma, a gente tem a nossa Política Nacional de Atenção em Oftalmologia, de maio de 2009, e nela está bem desenhadinho qual o papel da atenção primária, da atenção secundária e da atenção terciária em relação à oftalmologia, né? É muito importante trabalhar em conjunto e muito próximo das ESFs, né? Não só tendo a questão da acessibilidade do especialista, mas também no matriciamento, né, da atenção primária com relação à oftalmologia. Já vista que hoje as faculdades de medicina, elas formam profissionais para as áreas mais sensíveis da população. Então, o médico que sai da faculdade, ele tem uma noção muito rasa em oftalmologia. Então, a gente precisa ter essa atenção para poder matriciar tanto os agentes comunitários, como também os médicos de saúde da família com relação às doenças oftalmológicas. Com relação aos nossos residentes, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Muito grande com relação ao treinamento, não só na questão clínica, mas também na questão cirúrgica também desses residentes, e que eles saibam detectar não só os casos iniciais, para que não evoluam para os casos que são tristes de nós observarmos, que é a cegueira, no caso, mas também para identificar qual é aquele paciente que a gente sabe que tem alguma dificuldade de acesso à medicação, que tem mais dificuldade de entendimento quanto à aderência ao tratamento, e também as questões familiares também sociais, que envolvem também aquele nosso paciente. Também é dever da gente, como médico, não só ter atenção à questão oftalmológica, mas à questão social que impacta no tratamento desse paciente e que pode ter consequências desastrosas. Não, é muito importante isso que você comentou, da condição e da avaliação social, e eu quero trazer mais, né? O médico oftalmologista, ele é um médico. Ele não olha só para o olho do paciente, ele vai olhar para o paciente como um todo. E é essa visão que a gente traz para o nosso aluno na nossa construção da medicina. Antes de fazer oftalmologia, nós fizemos uma faculdade de medicina que nos capacita para o atendimento daquele paciente diabético, aquele paciente com hipertensão, aquele paciente que é nefropata. E a gente tem o órgão-alvo, que é o olho, que mostra sinais para a gente. Eu queria voltar agora na Maria José. Maria José, quando e como a entidade médica pode atuar para contribuir com a qualificação do PSF? A gente conversou um pouquinho hoje mais cedo e eu tive uma boa notícia da Maria Cristina, que assim, a gente já está hoje com mais de 60 mil equipes de saúde de família, né? Eu estava com um dado um pouquinho anterior, que era em torno de 54 mil, e ela me passou hoje 60 mil. Isso é muito importante para a gente do Conselho, para a gente entender como a gente pode atuar bem nessa questão. Veja, eu acho que a Adriana tocou em alguns pontos assim que eu considero fundamentais, né, para essa sua pergunta, para essa resposta que eu vou dar aqui. A gente passou em 2000, quando começou o Saúde da Família, eram 55 equipes, em 94. Hoje são mais de 60 mil, quase 61, considerando as EAPs, né, que são as equipes de atenção primária, que não estão lá às 40 horas, mas dá mais ou menos 61 mil. Esse crescimento foi em 30 anos. É um crescimento, eu considero extraordinário, porque 30 anos para organizar um sistema, a Cris, que é professora, né, é pouco.
A gente quer dizer, é pouco para quem está organizando, e é muito tempo para quem precisa do serviço. Então, essas equipes, elas cresceram muito, mas a educação permanente, que é o que a Adriana colocou, ela não cresceu na mesma velocidade. Então, eu considero assim crucial, e eu acho que o oftalmologista é ele quem tem que fazer o que você chamou de matriciamento, então eu ainda digo matriciamento, a supervisão clínica, a integração entre o profissional que atendeu lá na equipe, na atenção primária, e aquele profissional que está no ambulatório. Então, esse oftalmologista ele precisa ter essa integração no cotidiano. E hoje isso é fácil, porque tem o WhatsApp, tem mensagem, tem telefone, tem uma série de instrumentos que possibilita fazer isso. E mais recentemente a gente tem a tele, que veio para ficar e que nesse mundo de hoje cada dia vai ser mais. Então a gente precisa fazer essa organização. Então, na minha opinião, essa educação permanente, mas permanente mesmo e potente, com cursos curtos e práticos. Não tem que fazer aqui curso de especialização para os profissionais da atenção primária, mas aquele curso que o oftalmo dê, olha, esses são os fatores de risco, você vai fazer assim, assado, e não só para o médico, mas também para o agente, para o enfermeiro, para a equipe mútua, para na hora que estiver atendendo, ter aquele sinal de alerta. Opa, essa pessoa aqui precisa de um oftalmologista. E aí fazer essa integração lá com o ambulatório. Eu acho que isso é fundamental. E aí não precisa também, que a gente espera que nós estamos fazendo no CONAS, né? Que é esse piloto de forma bem organizada com a linha de cuidado. Eu acho que esse tipo de treinamento ele já é possível de fazer já. Basta, na minha opinião, uma integração com o Marcos, que está aqui. O CONASEMS tem uma televisão, a Cris pode falar disso melhor do que eu, que está aberto aí para os 5.570 municípios. Então, fazer uns videozinhos curtos, objetivos, que permita que o agente, que a equipe possa ver quando tiver tempo, que permita alguma coisa ali no próprio serviço. Eu acho que esse dia que vocês fazem hoje é um dia de chamar atenção. A quantidade de pessoas, porque eu acho que uma das piores coisas é perder a visão. Porque você, nossa, principalmente quem teve a vida toda, perder fica impossibilitado de várias coisas. Eu acho que isso a gente tem que se indignar. Mas a minha proposta concreta é essa, que a gente dê como encaminhamento desses eventos que chamam a atenção, algumas coisas concretas que são possíveis de fazer. E entre elas, para mim, é a educação permanente feita pelo oftalmologista, mas que tem essa integração e que tem essa supervisão. Muito obrigada, Maria José, por suas palavras. E realmente, nós hoje estamos aqui nesse evento, dia todo. Na verdade, esse evento começou há um mês, quando nós estamos trazendo informações de qualidade para toda a população, no sentido de conscientizar para tratar precocemente e evitar a perda visual. No entanto, nós sabemos que há pessoas que perdem a visão e que precisam estar bem inseridas na nossa sociedade. Precisam de uma reabilitação e podem ser capazes de participar da sociedade de uma forma muito adequada. Mas nosso objetivo principal é evitar que isso aconteça. E nessa sequência que nós estamos aqui com vocês, é uma sequência muito rica, né? Obviamente, nós reconhecemos o papel da entidade médica no auxílio tanto ao ensino, orientação da população, dos agentes de saúde, dos pacientes, mas nessa construção nós vimos que nós, apesar de sermos médicos oftalmologistas, que temos aí mais de 35 mil postos de trabalho em todo o país, quando a gente olha para isso, Marcos, a gente observa que aqui a gente está falando de uma interação absolutamente relevante com todos vocês que estão lá na atenção primária. E, sem dúvida, a gente precisa chegar até lá. No entanto, a oftalmologia está nichada dentro da atenção especializada e nós cultivamos cada vez mais esse contato com vocês para tentar otimizar a nossa ação na atenção primária. Então, eu queria que você fizesse seus comentários finais, considerando esse papel da Sociedade Médica de Especialidade na atenção aos pacientes. Queria, primeiramente, agradecer o convite, né, ao Ministério da Saúde, à Secretaria da Atenção Primária. Para a gente é muito importante esse diálogo com as entidades científicas, com as entidades
de classe, com as entidades das especialidades médicas. Elas estão no cotidiano do SUS, sabemos que elas fazem parte, né, da produção acadêmica, fazem parte da construção científica brasileira, e o Ministério da Saúde precisa seguir aproximando esse diálogo. Acredito que uma coisa, a gente está conversando aqui muito de forma mais ampla, né, entendendo que é para um público também mais geral, da população mais também, que talvez não tenha tanta aproximação com os temas da gestão pública, usando esse espaço também para difundir, né? Então, como bem colocado, a gente tem uma política, de fato, que está hoje sob a gestão da Secretaria de Atenção Especializada, né? A política de atenção à oftalmologia. E é importante colocar que na atenção primária a gente vai lidar com questões mais gerais da saúde, e que o cuidado integral ele precisa abarcar, e que deve ser oferecido por essas equipes, ele deve abarcar todo tipo de problema de saúde, e não dá para a gente excluir nenhuma parte do corpo, nenhum sistema. Então, as equipes elas precisam abordar tudo aquilo que pode ser considerado importante para a saúde das pessoas. Requer muita criatividade e integração em âmbito local, né? Aí a Cristina pode falar mais a partir do Conasens, né? Também porque esses arranjos de educação permanente, de aproximação e diálogo no âmbito dos municípios, ele precisa ser fortalecido, né? A gente tem hoje um próprio prontuário eletrônico no SUS, que é o prontuário eletrônico do cidadão e que está presente nas unidades básicas. É mais de 70% dos municípios que usam essa ferramenta. E que ele, além de garantir continuidade da informação, ele tem funcionalidade de compartilhamento do cuidado entre profissionais. E o município ele pode ter esse compartilhamento do cuidado tanto com profissionais das equipes multiprofissionais, né? E que, de fato, hoje a oftalmologia não compõe as EMUTs, no arranjo de rede que o Ministério vem avançando, né, vem liderando. Eles, de fato, a especialidade ela é pensada para estar no serviço ambulatorial ou hospitalar, né, ou seja, na média e alta complexidade. E é muito importante essa integração em âmbito local, para que a educação permanente possa acontecer, para que as ferramentas que a gente tem desses cursos curtos, como a Maria José colocou, vários deles eles são oferecidos nas grandes plataformas de educação permanente que o Ministério da Saúde tem, e que são a Universidade Aberta do SUS, o AVA SUS, que é uma outra plataforma, o campus virtual da Fiocruz, né, e o campus virtual da Organização Pan-Americana de Saúde. São todas plataformas que têm muito conteúdo, né? O que não impede que a gente possa avançar nesse diálogo, construindo webinars, construindo atividades em conjunto também com o CBO, né? Com o Conselho, tá bem? Mas eu queria agradecer esse espaço, assim a gente amplia o debate, a discussão sobre o SUS, sobre a organização do sistema de saúde, pode aproximar mais os pacientes e a comunidade também dessas pautas que são tão caras para todos nós. Marcos, nós que agradecemos, e eu já vou passar a bola para a Maria Cristina, já comentando aquilo que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? E mandando um abraço para o Mauro Junqueira, do Conasems, que a gente está nessa linha, Zezé. A gente já está dialogando para entrar sim na TV, mas eu vou deixar para Maria Cristina comentar, levando esses vídeos, essas aulas educativas de interação com o programa de saúde da família, de toda essa condição, nessa questão que o Marcos comentou muito bem agora, de seguir dando a educação continuada, né? Maria Cristina, por favor, suas considerações finais. Tá certo, muito obrigada ao CBO e a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer 2 comentários apenas, né? Eu falei mais cedo porque Zezé e Marcos, a gente participou de um momento falando do tamanho da atenção primária no país. Então, eu coloquei esse número de equipes e Adriano estava correto, são 54 mil equipes de saúde da família, Adriano, mas também a gente tem 6.300 e poucas equipes de atenção primária, 253 de saúde indígena, do Melhor em Casa, que é o Serviço de Atenção Domiciliar do SUS, que são equipes importantes, porque trabalham com pacientes acamados, que não têm facilidade de ir. A gente tem da EMAD 1 e 2, 1.393, e a gente também tem
as equipes de consultório na rua e atenção à saúde prisional. Então, a gente tem uma gama, né, e um conjunto de profissionais e equipes que trabalham na atenção básica. Por isso que eu tinha colocado, você estava correto nas 54 mil equipes de saúde da família, mas eu acrescentei todas essas outras, como o Zezé falou. Falei do Mais Conasems, que a gente desenvolveu junto com o apoio do Ministério da Saúde. A gente trabalha muito em parceria com o CONAS, e eu queria colocar 2 números, se vocês me permitem, que são importantes para quem nos escuta, né? Ainda que a gente não faça o suficiente enquanto Sistema Único de Saúde, mas eu fui consultar, e aí Eber, do CONAS, e Elton Chaves, do CONASEMS, são pessoas que são bem importantes na discussão da dispensação de medicamentos. A gente, no ano de 2023, para quem nos escuta, a gente teve 3.967.126 unidades dispensadas dos colírios dos medicamentos tópicos que a gente usa para o controle do glaucoma, e isso só no CEAF, que é o componente especializado da assistência farmacêutica, porque a gente dispensa esses medicamentos de 2 formas. Uma pela compra pelas secretarias estaduais de saúde e outra pelo próprio serviço. Esses números que eu estou mostrando são só do que as secretarias compram, porque a gente tem um outro conjunto de medicamentos tópicos dos colírios que são dispensados diretamente pelo serviço, que é o Código 506. Então, isso mostra o quanto a gente avançou também, porque a gente fala dos desafios, mas a gente olha para trás, e antes da gente ter a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, antes do esforço que vocês fizeram de construir a política junto com o SUS, a gente não teria esses números para hoje estar falando do quanto a gente teve de dispensação em 2023. Foram 202 mil pessoas atendidas. Agora tem uma coisa, essas 202 mil não foram pessoas diferentes, porque tem algumas que usam os mesmos, usam mais de um medicamento. Eu achei importante registrar isso, desculpe se eu tomei o tempo, porque eu acho que a gente também tem que refletir no quanto a gente avançou. E para o quanto a gente vai avançar, eu queria finalizar falando que eu fui estudar, né? Conselho Brasileiro de Oftalmologia e os seus 98 cursos de especialização, espero que eu tenha feito a tarefa corretamente, e que eles muitas vezes estão conjunto com os 160 programas de residência médica que a gente tem no país. E aí, o que é que eu acho que a gente ainda pode avançar diante de tudo que Zezé falou, do CONAS falando, Ministério da Saúde falando, o CBO, é a gente pensar como a gente, ainda que a gente tenha a tele hoje, mas a desigualdade na oferta, a assimetria ainda é muito grande. Enquanto a gente tem em São Paulo 12 oftalmologistas a cada 10 mil habitantes, veja a conta. No Maranhão, e vocês colocam isso muito bem, eu faço a conta só diferente, porque eu calculo a presença do oftalmologista a cada 10 mil habitantes, porque eu acho essa relação ela é importante para a gente pensar. Aí a gente tem no Acre 3 oftalmologistas a cada 10 mil habitantes, ou seja, 25% do que São Paulo tem é a nossa oferta no Acre. E isso vai até de forma mais desigual em alguns outros estados. Então, acho que uma tarefa grande para todo mundo que trabalha a questão do glaucoma no país é discutir acesso, ampliar a educação e pensar a descentralização dos programas de residência e como que a gente pode avançar. Porque ainda que a gente possa garantir o acesso pela tele, mas o contato profissional-paciente, a gente aprende todo o tempo que ele é importante. Então, eu queria colocar isso, agradecer muito pelo convite enquanto Conasems, e que a conversa com o Mauro, meu chefe querido, seja muito boa na próxima semana. Sem dúvida vai ser. Ele é um mineiro que acolhe muito bem todas essas ideias e a gente está junto. E é muito importante tudo isso que você falou, mostrar para a população o quanto o trabalho em conjunto do Ministério, das secretarias estaduais, da Secretaria Municipal, em prol do paciente. A dispensação de colírio para glaucoma, como você falou, a Vilma brinca comigo que eu penso muito nos números, mas eu acho que você estava falando da portaria 288 de 2008, nessa construção dessa política de saúde, isso é muito importante para a gente e é muito legal. E quando a gente pega os números, é muito importante isso que você fez, analisar ponto a ponto, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza um oftalmologista para cada 17 mil habitantes. Se a gente for olhar esse número absoluto, a gente tem 1 para 9, mas a gente tem que olhar particularmente para cada região e estruturar aquela região. Por isso é tão importante esse trabalho da tripartite junto com as entidades médicas, como o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Quero agradecer demais vocês e quero passar para as considerações finais da Adriana
para fazer o seu comentário. Só gostaria de fazer um comentário final, porque você tocou num assunto muito interessante, Maria Cristina. Nós nos preocupamos muito com a formação do oftalmologista e, claro, com a assistência no país, né? Mas nós temos os cursos que nós credenciamos, ou seja, aqueles para os quais nós prestamos uma atenção ainda mais dedicada, mas a Comissão Nacional de Residência Médica, e eu posso dizer isso porque nós temos tido uma interlocução bastante próxima atualmente com o Ministério da Educação nesse sentido, eles disponibilizam vagas nessa região norte com esse intuito. E nós observamos que a gente precisa ter, acima de tudo, qualidade nesses atendimentos, porque há cerca de 30% de vagas ociosas nessa região. Então, a gente tem que ter um olhar bastante amplo para a questão, para que a gente possa obter o melhor possível. E aí, finalizando, eu jogo para a Adriana, nossa professora também de oftalmologia, para os seus comentários finais, diante de tudo que foi aqui apresentado. Por favor. Maria Cristina, foi muito pertinente o que você falou, porque não só existe uma desigualdade com relação ao número de oftalmologistas em relação à população, mas também existe também uma peculiaridade que é inerente a cada região, né? Nós estamos num país continental, onde a realidade da região norte é diferente do Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste, diferente do Sul e do Sudeste, né? E a organização em rede também, né? Da saúde pública também, né? Então, existem essas considerações também que a gente tem que pensar e também criar também estratégias como minimizar o impacto com relação ao acesso do nosso paciente ao médico de uma forma geral, né? Com relação à educação médica continuada, eu sou testemunha e também faço parte também com relação ao CBO do trabalho bastante árduo e um trabalho bastante exitoso que tem sido feito com relação à educação médica continuada, porque o nosso objetivo é justamente minimizar, não posso dizer que eliminar totalmente, mas minimizar o impacto da cegueira na nossa população. Não só pelo aspecto individual, que por si só já é importante, porque uma pessoa cega se dilui na estatística, mas para ele é uma totalidade, é 100%, é ele que está sofrendo, né? Então, os números eles se diluem, mas quando a gente escuta a história de cada um dos nossos pacientes, a gente vê que na verdade aquilo é a totalidade para ele. E de fato e para a gente também. E para nós oftalmologistas, ver um paciente que perdeu a visão, para a gente é a morte. Nós não queremos isso. Nós queremos justamente que essa pessoa ela consiga ter uma vida social e laborativa como qualquer outra pessoa, né? Que ela possa ter o convívio social, que ela possa poder exercer a sua força de trabalho da maneira que ela gostaria, que ela possa prover o sustento da sua família. Esse é o nosso objetivo. E o objetivo também nosso, enquanto professores, eu também sou professora universitária, além de supervisora e preceptora de residência médica, cada vez mais humanizar o nosso residente quanto aos aspectos sociais e também com relação ao impacto saúde e doença na vida daquele paciente, né? Então, não é tratar o olho, é tratar o indivíduo, que é o nosso objetivo hoje em dia. Como o Cristiano falou, o olho ele está interligado com o rim, ele está interligado com o coração, com o cérebro, ou seja, nós somos um indivíduo, nós não somos organismos separados. Então, esse é o nosso objetivo também, é fazer com que o nosso residente ele saia bem formado naquela especialidade que ele se propõe a fazer, mas com compromisso ético, social e moral com o paciente.
Perfeito, Adriana. Muitíssimo obrigada a você, aliás, a todos do bloco por essa participação que foi extremamente rica para nós. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia está comprometido com essa causa e, como você falou, é por conta daqueles pacientes que a gente ouve lá no nosso consultório, quando a gente está sentado conversando e percebe aquela perda visual e o quanto isso impacta, é por eles que nós estamos aqui hoje. E agora, Eu posso falar nessas... uma coisinha? Pode sim, por favor, Zezé. Não, eu queria dizer que eu acabei esquecendo, é que a gente está muito animado com esse projeto lá, que vamos testar lá na região do Cariri, e eu queria dizer os parceiros, né, que estão atuando para que no próximo ano a gente já possa dizer os resultados, né, bem favoráveis. O CONAS, o CONASEMES, a Humane, a OPAS, o CBO, a Secretaria Estadual lá do Ceará e o COSEMES, os 45 municípios da região. Obrigada. Excelente lembrança, Zezé. Vocês são todos grandes parceiros e nós também estamos com vocês em todas as oportunidades que vocês nos chamarem e também agradecemos as oportunidades que vocês oferecem quando nós batemos a porta. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigada.